Fala, bugrada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como é que é aí, não. Eu sou Paulo Perim. Seja bem-vindo ao Fatos e Opiniões, aqui onde a ordem e o progresso prevalece. Não necessariamente nessa ordem, mas a ordem e o progresso prevalece. Estou aqui com algumas informações muito importantes para hoje. Plano Safra 2022-23, número de beneficiários pode cair, diz especialista. Legal, não muda muita coisa não. Plano Safra, para quem não conhece, como eu disse, tô aqui para mudar, trazer e destrinchar algumas coisas que muita gente não sabe. Aí vamos lá, o cara que tá assistindo aí, sei lá, o cara que não tem nada a ver com agronegócio, fala, pô, mano, pra que eu quero saber disso? Mano, você tem um parente, você tem um amigo, você tem alguém que tá lá no meio do campo, que mexe com isso, e às vezes você precisa saber, ter uma informação, ter uma noção, entender um pouco mais do agronegócio, porque é o que move o nosso país em boa parte, em uma grande porcentagem dele, certo? Plano Safra, o que é o Plano Safra? O Plano Safra é o plano onde o governo distribui dinheiro, certo? Também não é dando dinheiro assim, não. É uma distribuição dentro dos bancos, de cada... Para um outro momento. Mas é basicamente o início de fornecimento de dinheiro através do órgão público, né, federal. Então, Plano Safra 2022-23. Por que 22-23? Porque o ano Safra, ele começa no meio do ano. Ele começa em julho. Primeiro dia de julho começa o ano Safra. Então, ele está terminando, ele está na última semana, certo? Por que é importante saber disso? Porque, cara, às vezes você pode transmitir essa informação para um cara que está lá esse pequeno produtor. Esse pequeno produtor que muitas vezes não tem muitas informações. Ele não sabe onde procurar, ele não tem o entendimento para ir atrás. Muitas vezes vê muita coisa que é incoerente. E muitas vezes ele vai sobrecarregar a galera lá do banco, onde ele quer ir pegar dinheiro, e a galera do banco tem que ficar explicando tudo pro cara. Então, mais ou menos, esse é o sentido de estarmos aqui conversando. Para trazer e transparecer tudo isso para vocês. O ministro destacou que a prioridade é apoiar pequenos e médios produtores, a adoção de práticas sustentáveis e o desenvolvimento da aquicultura e pesca. Galera, para nós aqui no Tocantins, Palmas em si, que tem essa maravilha aquática aí, que banha vários e vários municípios. Pequeno produtor que tem aí, às vezes só um gado leiteiro, que tem uma pequena quantidade de área de plantio de alguma coisa, melancia, abacaxi, banana, e tem água na propriedade, que abrange, que está na beirada de algum rio bom, e tem a possibilidade de fazer alguma represa. Cara, tem muito dinheiro lá disponível para você trabalhar. Isso é importante saber. Isso é importante entender. É importante estar por dentro disso, né? Canal Rural, o nosso querido Canal Rural, o agrojornalismo em tempo real. Só algumas notícias mais ou menos relevantes mais ou menos não, muito relevantes, né, do agronegócio, correlacionado ao geral total, né? Campeão SESB, o novo rei da soja é ex-citricultor e colhe de 126,8 sacas por hectare. É um outro assunto para frente, para os próximos vídeos, da gente falar um pouquinho sobre produtividade, produção, como que é plantado soja, o porquê, né? Lembrando que a gente nunca sabe nada, né, cara? Então eu vou transmitir um pouquinho que eu sei para vocês. Prévia da inflação oficial é de 0,69 em junho. O agronegócio envolve quase tudo, em tudo, para relacionar tudo. Porque o PIB nacional tem uma forte influência do agronegócio, uma forte relevância. Então, toda vez que a gente vai falar sobre o boi, sobre o soja, sobre o milho, sobre a safra, sobre o dinheiro que está vindo para isso, movimenta muito o país. Porque tem muita gente envolvida com agronegócio. Você que está trabalhando numa loja aí que não tem nada a ver com agronegócio, mas veio muito dinheiro dele para produzir, foi produzido desde o tijolo, do cimento, tudo correlacionado ao agronegócio. Tirando aí os erros e as bobagens que eu falar, galera, desconsidera, viu? Voltando para notícia principal, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Marcos Montes, destacou nesta quarta-feira, 25, que o governo federal trabalha para apresentar um plano safra para o ano de 2022-2023 robusto, com recursos para apoiar a produção agropecuária do país a partir do segundo semestre deste ano. Esse plano safra 2022-2023 não é só nosso, mas mundial. Por isso precisamos de um plano mais robusto para o Brasil poder exercer suas funções mais fortemente ainda. O Brasil já é um grande produtor e terá que produzir mais. Temos a responsabilidade de alimentar o mundo, disse ao participar de audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Voltando lá, galera, a gente alimenta o mundo, boa parte dele. Temos muito a fazer ainda, precisamos entender e buscar mais sobre isso, para que seja muito relativo a todo brasileiro, que é extremamente importante estarmos ligados ao agronegócio, direto e indiretamente. Conforme o ministro, se o plano permanecer com um montante de recursos destinado à safra passada, pode chegar aos 330 bilhões em crédito e 22 bilhões a 23 bilhões de recursos do Tesouro Nacional para equalização de juros de 2022-2023. O que interessa para a gente dessas informações, galera? É só entender o montante geral, o quão importante é e o como relativamente o agronegócio movimenta o país. Não mudando de saco para mala, é só pegando uma frase que muitas vezes eu vou estar aqui falando e eu não vou falar fora das informações básicas de números. A gente sempre vai trazer alguma informação, a minha opinião. E a minha opinião nunca vai ser para bajular ninguém, né? E como disse o nosso querido escritor John Piper, Jesus falava palavras duras para falar de realidades severas. É isto que o amor faz, o resto é bajulação. Qual que é a ligação de falar isso aqui? É falar que enquanto eu estiver falando para vocês e eu puder demonstrar o quanto Cristo é importante na minha vida, amém. Depois disso, enquanto Cristo não aparecer, não tem mais importância para mim. A relação em tudo isso é a gente demonstrar mais amor, mais respeito pelas pessoas, pelos trabalhos de cada um. Transmitir essas informações, trazendo a realidade de cada um e a importância de todos, né? Sempre vou falar dessa forma, sempre vou transmitir desse jeito. Galera, Plano Safra é a liberação de dinheiro de um ano para o outro, onde o Plano Safra trabalha meio ano a meio ano, certo? Pegando sempre assim. É isso aí, fica o meu abraço, muito obrigado, deixa aquele like aí, a curtida, segue o canal. Um forte abraço a todos.